Glória a Deus. Muito bom dia a todos, né? Cumprimento aí os irmãos com a paz do Senhor. Que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus. E seja muito bem-vindo em mais uma live aqui da comunidade Frutos do Espírito, onde nós estamos fazendo o estudo sobre o Apocalipse. E você é o nosso convidado a estar assistindo aqui junto com a gente, né? É uma honra poder te receber aqui, mesmo que através aí da tela aí você estar participando com a gente, tá? É uma honra para nós termos você juntinho com a gente nesta manhã, falando um pouco da palavra de Deus aí. E eu quero nesse momento fazer uma oração, dar início, né, nesta reunião e pedir para que Deus cubra as nossas vidas, a tua vida, né? E que nos fortaleça e nos capacite cada vez mais e mais. Amém? Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai, nos colocamos, Senhor, diante da tua presença nesta manhã. Por mais esse estudo, Senhor, que vamos dar início agora, Pai querido, sobre a tua doce e santa palavra que está no livro de Apocalipse, ó Pai querido. Capacita, Pai, a cada um de nós aqui, dá entendimento e sabedoria, Pai, para cada ouvinte. Pai, que nós possamos, ó Pai, poder ajudar a esclarecer as dúvidas, Senhor, e que seja bênção esse estudo, Pai, para todos que estiverem participando, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero desejar um bom dia a todos que estão participando, que entraram aí na live, que possamos acompanhar, né, esse estudo, mais um dia de estudo. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe teu entendimento, que você possa se encher de sabedoria essa manhã. E também te convidamos, né, principalmente a você interagir com a live, a você fazer perguntas, se você quiser, aqui durante a live, você colocar pautas aí também, tá? Para você interagir conosco. A live é uma live que você pode sim interagir, você pode, se você quiser uma oração, você pode pedir, se você tiver alguma dúvida, pode entrar, tá bom? E sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos os pastores. Mais uma vez aqui, né? Uma honra a gente estar aqui estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E vamos continuar, né? O livro de Apocalipse. Agora estaremos estudando o capítulo 6, né? Estudamos o capítulo 1 ali, 2. Aí estudamos primeiro o capítulo 1 e 2, depois 3, acho que é o capítulo 1, 2 e 3, depois 4 e 5. Agora estamos aqui no capítulo 6. Aleluia. Falando. Deixa eu ver, vamos ver que ele vai. Bom, a visão, não sei se vocês perceberam isso, né? Mas vocês gostam de Senhor dos Anéis? Já viu do Senhor dos Anéis? Vocês já mais assistiram, né? Tem a questão dos livros, né? Tem o Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, ele tem uma coleção inteira do Senhor dos Anéis, né? São vários livros. E tem um livro que chama Silmarillion, né? O Silmarillion é como se fosse o Gênesis, sabe? Chama Teogonia, né? Teogonia, que é como a criação do mundo de Tolkien, né? E lá, obviamente que Tolkien ele inspira todos aqueles personagens ali, inspirado nos personagens bíblicos, né? E você acaba vendo ali no Silmarillion, que é, vamos dizer assim, que seria o Gênesis, né? Do livro dos livros do Tolkien. Você vê que tem um deus lá e o deus chama Eru Ilúvatar, né?
Eru Ilúvatar significa o único, né? Na linguagem lá do Senhor dos Anéis. E ele é o criador, é como se fosse o Deus. E tem os outros anjos, vamos dizer assim, tem os Valar, né? E tem outra categoria ali de anjo ali que é um pouquinho abaixo, que é os... Acabei esquecendo como que é o nome do... É os Valar. Depois tem... não lembro o nome. Que inclusive o Gandalf, que é um dos principais ali do Senhor dos Anéis, é um desses da segunda categoria. Então, vamos dizer assim, tem Eru Ilúvatar, que é o Deus. Depois tem os Valar, que são vamos dizer assim, os segundos, os anjos mais fortes ali, né? E aí tem os terceiros colocados, vamos dizer assim, né? Inclusive Gandalf seria um dessa terceira categoria, né? E no Silmarillion ele faz uma espécie de alusão, uma música, né? Então, Eru Ilúvatar, que é o Deus, ele começa a cantar ali, fazer uma canção, né? E diante da canção ele vai formando todo mundo, né? Ele vai formando o mundo ali que eles vão vivendo, né? E ele dá a oportunidade para aqueles anjos ali, para os Valar, né? Também participaram dessa música, né? Participaram dessa criação e cantaram ali com ele, né? Só que tem um desses anjos, que é o Morgoth, né? Ele é como se fosse o diabo ali na série, né? Tanto que a gente vê no Senhor dos Anéis fala muito sobre o... Como chama? Esqueci o inimigo ali do Senhor dos Anéis. O olho que tudo vê. Esqueci o nome dele lá. Mas, não é... Aí, antes dele tem um outro inimigo, que é o Morgoth, né? E ele também era um anjo. E esse, com inveja de Eru Ilúvatar, da criação, inclusive ele era o mais esperto, ele tinha mais poderes e tal, né? Mas muito parecido com a história da Bíblia mesmo, né? Ele começa a fazer umas dissonâncias, né? Ele começa a tentar levar a música para um outro ritmo, né? Só que Ilúvatar é o cara, ele domina tudo, né? Ele é como se fosse o Deus. E ele, mesmo com a dissonância que Morgoth está fazendo ali, tudo ele faz de uma forma que vamos dizer assim, ele pode fazer sair fora do tom ali, que mesmo assim Ilúvatar deixa as coisas todas no tom, sabe? Como se nada tivesse fora do domínio dele, né? E isso me lembra muito, quando eu leio aqui o livro de Apocalipse, eu estou citando ele, porque ele me lembra muito o Silmarillion, né? Essa teagonia, quando vai construindo ali o Senhor dos Anéis, né? Porque você vai ver Jesus exaltado ali como cordeiro no livro de Apocalipse, né? A gente vê, primeiro ele começa falando vamos tentando relembrar aqui, né? Ele começa a falar das igrejas, né? E fala sobre os 7 espíritos das igrejas, e 7 espíritos é o Espírito Santo, que nós depois vamos aprendendo, né? E as 7 igrejas são templos, né? Durante todo o tempo de criação da igreja. Depois disso, ele revela outra coisa para João, né? Que escreve o livro de Apocalipse. Revela para ele agora a glorificação do Cordeiro, né? Tem aquela questão, a dúvida, quem era digno de abrir o livro, né? Que agora tem um livro. E agora o Cordeiro, ele abre o livro e ele era o único digno de abrir o livro. E é como se, não sei se vocês veem, mas parece uma música, né? Parece uma música que vai sendo louvada ali. Tem todos os seres ali de Deus, né? Tem os 4 seres viventes, tem os 24 anciães, né? Aí os 24 anciães a gente vê que representa tanto os 12 discípulos, como também a igreja, né? E eles tiram a coroa e entregam ao único que é merecedor, que é o Cordeiro, né? Parece uma música, não parece? Parece uma música ali sendo cantada, né? E a gente vai entendendo o seguinte, que diante disso vai desenrolando o livro de Apocalipse, né? E agora a gente chega no 6º capítulo. O 6º capítulo é onde vai desenrolar, de fato, as questões, vamos dizer assim, daquilo que as pessoas geralmente têm medo, né? Que vai ser a abertura dos selos, né? O Cordeiro já abriu o livro
Ele é o único digno de abrir o livro. Todos estão adorando ele. E esse mesmo cordeiro agora vai abrir o primeiro selo. E a partir disso é que a gente vai estudar nessa manhã, né? Que são as aberturas dos 7 selos. Não sei se a gente vai conseguir falar dos 7 selos, porque cada selo tem um significado e cada significado demanda bastante tempo, né? E porque a gente vai fazer alguns paralelos com o mundo dos dias de hoje. E eu acredito que vai ser muito interessante. Amém? Então vamos lá, vamos então ler então, o livro de Apocalipse, capítulo 6. Vou ler aqui o versículo, do versículo 1 até o versículo 2. Eu vou ler aqui na nova linguagem dos dias de hoje, tá? Para ser mais fácil. Então ouvi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizerem com uma voz forte, como um barulho de um trovão: venha. Olhei e vi um cavalo branco. E seu cavaleiro tinha um arco. E lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Né? Existe uma questão de interpretação nisso daqui. A gente está vendo um cenário que João está vendo ali o cordeiro abrindo o primeiro selo, né? E um dos 4 seres viventes diz para ele: venha, né? Chama a atenção dele para ele ver o que está acontecendo. O ponto inicial, muito mais, o mais importante para a gente perceber aqui, é que quem dá o start aqui do primeiro selo é o cordeiro. Inclusive, ele é o único que pode dar, né? Ele que tem agora a autoridade sobre todas as coisas, né? E aí a gente vai entrar agora nessa questão do cavaleiro branco, né? O primeiro selo a gente sabe que é o cavaleiro branco. A gente vai falar lá sobre os cavaleiros do Apocalipse, né? Que é um grande tema dentro da igreja aí até os dias de hoje, né? E para a gente entender o que seria o cavaleiro do Apocalipse, a gente desse primeiro cavaleiro, a gente tem que perceber, ele é um cavaleiro que ele tem um arco na mão. Tem até uma figura aqui, ó. Vamos colocar aqui essa figura. Ele tem um arco na mão, um arco e flecha. Apesar de aqui tá parecendo um pedacinho de flecha, mas não é assim que a Bíblia diz, né? Diz, na verdade, que ele tem... Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se esse aqui... Não, esse aqui. Ele tem um arco na mão. Ele é um cavaleiro branco. E a Bíblia fala que olhei e vi um cavaleiro branco. E ele tinha um arco. E lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Então esse cavaleiro, ele saiu com arco, mas ele não usa o arco. Ele saiu vencendo e conquistando. A Bíblia não fala que ele usa o arco, mas que ele tem um arco. É daí que as pessoas, muitos estudiosos vão dizer que esse é o princípio da vinda do anticristo. Né? Aí que, na verdade, não o princípio, mas é o anticristo, né? Estabelecendo ali o seu pequeno reinado durante algum tempo aqui. Né? E a gente tem alguns textos que vão falar um pouco sobre isso. Inclusive, no papel de vocês vão ter aí. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquele que está grávida, de modo nenhum escaparão. Né? Aí Paulo está dizendo, né, no dia do Senhor. Né? Então, quando eles sentirem, quando as pessoas sentirem que estão paz e segura, aí sim vão ser os princípios das dores, as dores do parto. Né? É interessante até essa questão do tema do parto, né? Usa muito, porque é uma preparação para a nova volta de Cristo. Né? É um parto, está nascendo de novo. Né? E outro texto que diz é lá em Daniel também. São todo paralelismo com esse versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse. Daniel fala assim, fala sobre a aliança política, né, que muitos estudiosos ligam ao início da tribulação. Ele diz assim: ele fará um firme pacto com muitos por uma semana. Ou seja, na verdade, uma semana seria 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Contexto: esse pacto visto como um tratado diplomático que trará paz inicial,
mas que será quebrado pelo anticristo na metade do período. Lá em Daniel, aí depois tem mais um texto aqui, de Daniel 8:25. Pela sua astúcia fará prosperar o engano, e na sua mão e no seu coração engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Né? Então, veja bem, esse é o início do anticristo. Né? E a gente fica pensando assim, até aquela velha pergunta, né, pastor? Será que o anticristo está por aí já? Né? As pessoas perguntam, né, sobre essas questões. Né? Fica muito claro que esse cavaleiro branco aqui, quem dá a ordem para ele sair, você veja, por mais que o anticristo ele seja antes, né, Jesus Cristo, quem dá a ordem para ele sair é o próprio Cordeiro, é o próprio Cristo. Né? Então, começamos já a entender aqui que nada passa por Jesus. Tudo está sobre a sua vontade, né? Sobre a sua astúcia, a sua determinação. E quando você fala isso, a gente vê também lá em Gênesis, né? Que o próprio Deus mandou também o anjo da morte ir lá e matar todos os primogênitos, né? Exato. É até uma figura muito... eu acho muito do protestante, quem cria essas figuras míticas de Deus, como um Deus extremamente... somente um Deus bondoso, um Deus que não é justo, né? Porque justiça às vezes, fazer aquilo que outra não quer que seja feito. Né? Justo é justo. Né? É o protestante. Quem criou essas coisas aí foram o protestante. Inclusive a New Age, né? Esse movimento novo de Beautiful People, né? Que cria um Deus que é bonzinho somente, né? Que ele é um Deus que somente está preocupado com o seu bem-estar. E quando a gente olha a Bíblia, como você mesmo citou, pastor, você vê um Deus que ele tem todos os atributos. Ele é longânimo, ele tem o amor, ele tem um amor por infinito, ele tem a justiça por infinito, ele tem a força por infinito, né? E existe, obviamente, um equilíbrio sobre todas as coisas, porque ele é o próprio Deus, né? Mas não falta para ele justiça. Se bem que ainda depois da vinda de Jesus Cristo, né, entrou uma grande flexibilidade no Evangelho de Cristo, né? Porque na época do Velho Testamento, quando Deus não gostava de um povo, ele lá mandava matar tudo. Entendeu? Ele mandava matar até animais. Criança, o idoso, o animal, destruir tudo, porque era contra ele. E com a vinda de Jesus Cristo, a pessoa tem o livre-arbítrio de escolha agora, né? Sim. É o que eu estou dizendo. Quem está liberando o cavaleiro branco é o Cordeiro. Você entende? O Apocalipse, para o cristão verdadeiro, ele não pode significar uma derrota. Ele tem que significar a justiça de Deus. Porque um dos atributos de Deus também é a justiça. Entendeu? Essa sensação que muito do cristianismo tem hoje, dessa questão de querer ver bem, com as coisas, paz e amor, isso aí é uma mentira. É uma mentira que o diabo coloca na vida das pessoas. Como se fosse isso possível. Né? E, infelizmente, o Satanás tem entrado dentro das igrejas, né? Antigamente, Satanás entrava dentro das igrejas, tipo assim, te impedindo você de ir no culto, te impedindo você de adorar, tentando arrancar você da presença de Deus. Hoje não. Hoje ele quer te dar uma falsa presença de Deus, né? E as pessoas... Aí vem todo esse movimento, como o pastor falou aí, entendeu? Te dá uma falsa presença de Deus, achar que você... Ali, você que te coloca você como o Cordeiro, e não Cristo como o Cordeiro. Entendeu? As pessoas dão uma ilusão de que você é a pessoa mais importante do mundo ali. Sem você, Deus não vive. Entendeu? Deus vai entrar em depressão se você não estiver ali na presença dele. Entendeu? Então, hoje Satanás mudou a estratégia. E as pessoas querem... Vai tentando impedir um versículo bíblico aqui, um versículo bíblico ali, um contexto ali, outro contexto ali, querendo mudar a Bíblia. Você pode ver, não tem ninguém querendo mudar o Espiritismo. Não tem ninguém querendo mudar o Candomblé. Tem ninguém lutando para mudar os muçulmanos. Entendeu?
os hinduanos, os budistas, mas querem mudar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é para quem quer seguir. Se você não quer seguir, irmão, fica na sua e pronto. É porque, assim, o espiritismo e essas outras religiões, tirando o islamismo, né, que é bem forte, né, não faz diferença nenhuma, né, pra falar a verdade, porque ela não construiu uma sociedade. O cristianismo construiu uma sociedade. Né? Basicamente, o Ocidente foi construído pela moral cristã, né, e as leis romanas, né. Então, agora, e lá no Oriente Médio, uma parte ali foi construída pelo islamismo, né? Mas boa parte também ali pelo cristianismo, né? E, na verdade, também o monoteísmo, né? E várias outras coisas. Eu estava vendo isso aí que você falou. Ontem fui dormir tarde, estava meio sem sono. Aí passou... Eu gosto daquelas coisas antigas, sabe? Que passa no YouTube. Estava passando o Brasil em 1600 e tanto, 1700, eu não lembro a data direito, que não tinha nem TV ainda, não tinha nada, né? E eu percebi isso. E eu percebi que antigamente eram revistas que tinha, revista. E as revistas, o que estampava as capas da revista e o que trazia, sabe o que era? Era a família. Era a família, era a mulher numa cozinha, a mulher toda bem vestida, numa cozinha, cozinhando, os filhos sentados assistindo televisão e o marido chegando do serviço. Aí tudo que estampava as revistas daquele tempo era a família. Era naquele tempo... Existia um biotipo, né? Naquele tempo, a família era muito forte, assim, como fala... O espírito familiar, né? Isso, era muito forte, assim, era... São coisas que estão muito claras dentro da sociedade. Por exemplo, existe um negócio que chama essência. Essência é aquilo que não muda, né? Então, o que acontece? Você pega a questão do homem. O homem, ele tem patrimônio. Patrimônio vem de padre. Padre é pai, né? Então, o homem cuida do patrimônio, né? A mulher cuida do matrimônio. O matrimônio vem de madre, né? Então, é uma junção dessas duas coisas, né? Que é o conjunto que é a essência da família, né? É isso que o inimigo sempre tenta destruir, coloca essas confusões aí, inclusive em próprias igrejas, né? Quando mulheres pastoras, né? Quando se dizem pastoras, acham que pode se formar um casal, né? Indo quando, inclusive, a própria Bíblia ali, né? A própria... Já abri aqui, pastor, obrigado. A própria descrição da Bíblia, né? Não é que a gente está falando, é o próprio Deus que fala que isso é errado, né? Enfim, para a gente falar que se a gente for ficar falando aqui de um monte de coisa que está errada, a gente vai ficar vários dias aqui, né? Mas é uma das coisas que existem coisas que elas vão entrando na igreja de uma maneira muito silenciosamente. Muito silenciosamente. Eu acho, na minha visão, eu acho que o Apocalipse, assim... Eu acho que 90% do cristão tem medo do Apocalipse. Tem, é isso que eu tô falando. De hoje, né? E eu acho, na minha visão, que o medo do Apocalipse vem da forma como que você está. Eu acho, na minha visão. Eu acho assim, a pessoa que ela tá firme com Deus, ela está no igreja firme, no igreja de palavra, igreja firme, ela está firme com Deus, ela está firme com as coisas de Deus, ela não tem por que ter medo do Apocalipse, né? Ao contrário, ela quer que chegue mais rápido possível, né? Sim. Para estar com Deus. Eu digo até mais, pastor, eu digo na questão do coração constrangido, né? Porque, vamos ver pelo seguinte ponto, nós nunca vamos estar num estado de perfeição diante de Deus, né? Então, mas o mais importante, inclusive a única coisa que ele nos pede, ele não pede santificação para nós. Não tem um versículo na Bíblia que pede para a gente ser santo. Você viu? Não tem um versículo na Bíblia que pede para a gente ser santo. Ele pede para nós sermos arrependidos dos nossos pecados. Um coração constrangido. Um coração constrangido. Exatamente. Entendeu? Errou, se conserta. Errou, se conserta. Ou um coração sabendo quem você é exatamente diante de Deus. Nós somos pequenos, nós somos pecadores, e se não fosse a obra maravilhosa do Senhor na nossa vida, nós não seríamos nada. E nós temos que entender que aqui é um rio de lágrimas, é um momento passageiro, né?
que o verdadeiro momento vai ser depois dessas coisas. Inclusive, pastor, eu tô montando uma ministração para a próxima vez que eu for ministrar sobre tempo com Deus. Entendeu? Porque às vezes a turma comenta, por exemplo, assim, melhor horário para você falar com Deus é de madrugada. Não tem horário para você falar com Deus. Não, lógico que não. Não existe, por exemplo, assim, Senhor, agora fica aí que eu vou resolver as minhas coisas, depois a gente conversa. Tudo, absolutamente tudo que eu for fazer, eu dependo de Deus. Sim, é o primeiro mandamento. Tudo, absolutamente tudo. Então, não tem um horário específico para... Tanto, eu vou trazer alguns homens que faziam oração, uns faziam oração meio-dia, outros faziam oração de madrugada, outros faziam oração 3 horas da tarde, entendeu? Então, não existe um tempo, um horário específico para você ter com Deus. Nós dependemos de Deus 24 horas. Na realidade, seguinte, eu sou dependente do sou igual aquele... Eu lembro quando eu tinha o Itaú 36 horas? Eu sou dependente de Deus 36 horas. 24 horas sou dependente, mais 12 para ele tentar consertar as merdas que eu faço no dia a dia. Entendeu? Então, eu sou praticamente aquele Itaú 36 horas que tinha antigamente. Eu sou dependente de Deus 36 horas por dia, não 24. Sim. Entendeu? Santo Tomás de Aquino dizia assim que nós estamos... Eu não lembro se é Santo Tomás de Aquino ou Santo Agostinho que dizia que nós estamos sempre no olhar onisciente do Logos Divino. Sempre. Ou seja, o Logos Divino que ele está falando é o próprio Deus. Estamos ao olhar onisciente, né, e onipresente, ou seja, conhecedor de todas as coisas e em todo momento do Logos Divino, daquilo que ele é. Então, não há possibilidade de fugir de Deus, né? É igual eu falei, citei aqui no começo dali da questão do Silmarillion ali, que é o livro que fala sobre a criação do Senhor dos Anéis, né? Tá lá Eru Ilúvatar cantando a música, tem um outro anjo ali meio que demoníaco tentando dar uma distorcida, e mesmo a sua distorcida, o Eru Ilúvatar fazia de uma forma que não fazia diferença nenhuma, que ainda assim cooperava para o bem, né? É igual aqui, o anticristo, né? O anticristo, quem dá o start, quem ordena que o anticristo saia, quem abre o selo, é Jesus Cristo, né? E uma coisa que eu estava falando antes de entrar realmente nessa questão aqui do anticristo, porque essas coisas vão sendo esvaziadas dentro da igreja, vão sendo silenciadas, até a sua proporção vai sendo diminuída, né? Porque o pastor falou, por exemplo, de outras religiões, por exemplo, religião como as religiões hindu, eles têm toda essa questão da beleza dos deuses ali, né? Até a mitologia grega, né? As mitologias egípcias, você tem toda aquela beleza que envolve aquilo ali. Só que o protestantismo, a todo momento, ele tenta esvaziar essas coisas do cristianismo. E todas essas coisas aí são uma cópia do cristianismo. São uma cópia da criação divina, né? Por exemplo, a gente estudou o livro de Enoque aqui, um estudo anterior, né? A gente começa a ver a beleza da criação divina, né? Quando você lê Apocalipse, não tem como você fugir da beleza da criação divina. Toda a exaltação de Jesus Cristo, né? Por exemplo, como pode esconder um versículo como esse aqui, ó? Está lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Olha só. Daniel, capítulo 10, versículo 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. O anjo protetor do reino da Pérsia, olha o que estava escrito aqui. Nem que eu fiquei esvaziando, presta atenção. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Sabe quem está falando isso aqui? Ele está falando de próprio Satanás aí. Não, ele está... Não, Gabriel, o anjo Gabriel, foi mandado para auxiliar Daniel. Não, mas quando Daniel lutou contra os anjos... Não é Daniel que está falando. Quem está falando é Gabriel.
Gabriel falando. Gabriel está falando, está no livro de Daniel. Ah, Gabriel está falando porque Gabriel vai mandar uma mensagem para Daniel. Gabriel, o anjo mensageiro. Hã? Só que ele ficou 21 dias lutando contra o anjo da Pérsia, do reino da Pérsia. Os caras fizeram uma maracutaia lá e seguraram o anjo Gabriel. Aí Deus mandou Miguel para dar uma força para ele. Aí ele conseguiu ir. Entendeu? Sabe aquele negócio, o pastor, me atrasei aqui, eu estava num trânsito ali e tal. Aconteceu mais ou menos isso, né? Mas numa grandeza muito maior, muito maior, né? Aqui. Como você diminui isso? É Bíblia. Lê Daniel, capítulo 10, versículo 13. O anjo Gabriel, é o anjo Gabriel que está falando. Eu fiquei preso durante 21 dias por causa do anjo protetor do reino da Pérsia, que lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois estava lutando sozinho. Eu estou falando, esse anjo protetor da Pérsia, aí são demônios. São demônios. Esse que eu estou falando. É. Isso que eu estou falando. O anjo protetor da Pérsia são demônios que seguraram isso aí, o anjo Gabriel. Isso aí é chamado de potestades e principados. Você está entendendo? Isso aí é o que a gente fala do livro de Enoque. Pode ser que o livro de Enoque seja uma mentira. Entende? Que aqueles personagens ali, Sambiasa, não existe. Bem provável que não seja. É, bem provável que não seja. Pode ser que não seja, mas, cara, você vai ter coragem de falar. Por que se diminui isso na igreja? Não fala sobre essas coisas. Você está entendendo? Porque existe um espírito demoníaco de diminuir essas coisas. E quem faz isso é os protestantes. Protestante gosta, e alguma parte da igreja católica também gosta de fazer isso. Diminuir essa beleza. Entendeu? Isso que eu estou tentando dizer aqui. Quando você olha para o livro de Apocalipse, tem uma música cantando ali. Ou tem um cordeiro, ele morreu, esse cordeiro estava morto, ele estava sangrando. Ele tem 7 olhos, 7 chifres. Né? 7 representa a perfeição. É que, né, o pastor está falando, por exemplo, assim, na beleza da batalha espiritual, por exemplo, assim. Batalha espiritual. Dentro de uma coisa, por exemplo, tem anjos do Senhor brigando com demônios, lutando com demônios ao todo tempo ao nosso redor. Só que as pessoas querem transformar isso, por exemplo, assim. O anjo desceu aqui para entregar a você uma bandeja da vitória. Sim, é isso. Entendeu? Aí que virou hoje em dia. Eles mudam a contemplação do anjo durante o culto. Sim. O anjo está ali para guerrear, o anjo não está ali para trazer nada. Exato. Entendeu? O anjo não está ali para trazer cheiro de flor, para te trazer uma casa, para te trazer um carro, para te trazer. Não, ele deixar gostosinho. Ele está ali para batalhar contra demônios sobre a nossa vida. E impedir que, por exemplo, assim, que esses demônios consigam tirar a adoração do culto. Exato. E Gabriel falou disso aí. Gabriel, ele é conhecido por um anjo mensageiro. E mesmo a mensagem que ele leva não é flores. Ele leva uma mensagem de Deus para você. Sim. Né? Mas hoje em dia, né, as mensagens de Deus hoje é só de CPF. Você é lindo. Como primeiro, você é lindo. Não. Sim, e primeiro começa. Por isso que é importante a gente conhecer quem nós somos, por exemplo. Não existe esse protagonismo da nossa parte. Existe um protagonismo de Daniel. Daniel era protagonista. Davi era protagonista. Samuel era protagonista. João Batista era protagonista. Paulo era protagonista. Entendeu? João, que escreveu o livro de Apocalipse, era protagonista. Nós somos coadjuvantes que estamos ali. Obviamente que existe uma beleza do amor de Deus diante de nós. Né? E nós também estamos buscando salvação e temos, vamos dizer assim, diante de Deus, deixo bem essa ênfase, diante de Deus, o mesmo peso dos outros. Mas diante dos homens, nós não temos o mesmo peso como um Paulo, como um Daniel, como um João Batista, como um Samuel. Nós não temos. Então, o que eu tenho? Outra coisa que o diabo trouxe para a igreja é esse espírito protagonista. De achar que ele é um novo Davi, de achar que ele é um novo Samuel, de achar que ele é um novo Daniel. E não é. Você está entendendo? Nós somos os coadjuvantes ali. Pode ser que nós sejamos? Pode ser, mas eu não sei ainda. Você está entendendo?
Esse espírito está nas igrejas, entendeu? De achar... Poxa, quantas vezes a gente falou aqui de pessoas que falam que tem o mesmo poder de Samuel? Né? Pessoas que falam assim, que não, eu acho que eu sou melhor que Elias. Né? Então essas coisas, é o espírito silencioso do maligno que vai dominando a igreja. Eles vão tirando a beleza disso daí, a beleza dos anjos, a beleza das criaturas de Deus. É óbvio que o homem, ele é... A própria Bíblia fala que o homem é a principal criatura de Deus. Né? O homem é. Mas existem outras que são até, acho que, melhores que a gente. Eu acho que assim, ó, por exemplo, assim, você respeitar as autoridades, por exemplo, assim, dentro da igreja, é um algo. Por exemplo, assim, tem ministérios aí que tem mais de 1000 membros, por exemplo. Acho que, por exemplo, assim, os líderes respeitarem o pastor, ter um respeito pela autoridade do pastor, do bispo que dirige aquilo ali, é uma coisa. Mas é uma agora, questão de humanidade. Né? Humanidade. Humanidade. Agora, ter, por exemplo, assim, esse pastor como o soberano da igreja, já sai totalmente fora. Entendeu? Como existem muitos ministérios. Por exemplo, assim, muitos ministérios, por exemplo, assim, que a turma coloca o pastor da igreja como um outro Cristo. Sim. Entendeu? E ele não é. Entendeu? Sim. Então, agora, você tem um respeito pela autoridade eclesiástica da pessoa, porque ela tem uma autoridade eclesiástica ali do ministério, é um algo. Mas não você colocar ela como um semideus, como muitos são colocados. Muitos homens aí são colocados como semideuses pelos membros da igreja. Sim. E aí é o início, né, pastor, de seita. É o início de uma seita. Aí é o início de uma seita. O que é seita? Não. Seita é o seguinte, todo mundo vai fazer a mesma coisa, vamos se vestir igual, vamos falar igual, vamos gostar das mesmas coisas, entendeu? E só uma pessoa diz pra gente como a gente deve viver. Isso é seita. Entendeu? Você vai em algumas igrejas por aí, bem famosas, o que você vê é isso aí. Tira o poder de escolha, porque daí, quer dizer, eu acho assim... Algo que nem Deus tirou, a seita algo que nem Deus tirou, né? por exemplo, assim, acho que está no contexto bíblico, é uma coisa. Agora, o homem que está na frente do trabalho determinar o que você veste, o que você come, a forma que você anda, aonde você vai, o que você compra, o que você não compra, isso exatamente. Já, entendeu? Isso já passou para seita. Tem até um negócio muito interessante que o senhor citou, que me leva à questão do vigário, né, na Igreja Católica, porque também tem os seus grandes problemas. Né? A Igreja Católica chama o padre, né, e o Papa, aliás, Papa como o vigário. Vigário quer dizer substituto. Né? Substituto de quem? Eles falam que é substituto do próprio Cristo. Né? Então, isso tem na Igreja Católica também. Cara, e no Vaticano tem coisas ocultas lá que você nem imagina. Então, esse negócio do vigário, né? Por isso que vigarista, né? A palavra vigarista vem de vigário. Né? Que vigarista é o quê? Alguém que se coloca no lugar de outro. Né? E essa palavra vigário significa substituto. Né? E, na verdade, não é substituto de nada. Né? Porque não existe ninguém na face da Terra, não existe um ser na face da Terra capaz de substituir o Cristo. Na verdade, ele é o nosso substituto, né? Sabe por quê? Ele é o nosso substituto. Porque a cruz era para ser nossa, né? A cruz era para ser nossa. Inclusive, quando fala na palavra tetelestai, né? Tetelestai, né? Que fala assim, ó, que fala, está consumado. Se você for lá para o original, está escrito assim, o preço está pago. O preço está pago. O original, por exemplo, nas traduções está lá, né? Está consumado, mas o original quer dizer, o preço está pago. Exato. Quer dizer, o preço, ele pagou o preço por nós. Então, irmãos, não tem como você... Não existe ninguém na face da Terra capaz de superar esse valor pago. E isso, pastor, é interessante porque quando você começa a conhecer isso daí, você começa a entender essa beleza. Você começa a entender a beleza do livro de Apocalipse, do livro de Gênesis. Entendeu? Você vai vendo a figura ali do Cordeiro. Né? O Cordeiro, ele aparece ali na visão de João,
Ele está sangrando um pouco, ele tem 7 olhos, 7 chifres, né? Por que tem 7 olhos, 7 chifres? Porque ele é onisciente e o chifre é o poder. E outra, e as pessoas hoje, né, ela vê a figura do cordeiro como uma figura frágil e fraca, né? Vê a figura do cordeiro como frágil e fraca, como não é, né? E você vê que o próprio texto já diz ao contrário dessa questão, dessa visão fraca. Por quê? Porque esse mesmo cordeiro, que para algumas pessoas parece fraco, está sendo exaltado pelos 24 anciões, sendo exaltado pelos 4 seres viventes, e ele abre o primeiro selo, e ele dá autoridade ao próprio anticristo, ao cavaleiro branco, né? Então agora a gente sabe que o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, ele está com um arco. Esse arco a Bíblia não fala que você tem flecha, ele só fala que ele tem um arco, e ele sai para vencer, ele sai para conquistar, né? Um detalhe interessante para nós, ele sai para vencer e sai para conquistar, mas não diz que ele é vencedor. Não diz. Na verdade, ele está trabalhando para Jesus, né? Ele está trabalhando para Deus. Pode ser que ele não saiba disso, né? Ou ele ignore isso, mas ele está trabalhando para o próprio Cordeiro, né? Porque ele só está fazendo com a autorização do Cordeiro. Alguém abriu o selo, entendeu? Quem abriu o selo? E na verdade, ao contrário de nós, né? Ele não tem mais escolha. Ele não tem. Ele tem que fazer e acabou. Isso é um negócio complicado. Aí vai entrar um outro assunto, que é a predestinação, né? É um negócio bem, assim, até hoje em dia é muito debatido e é uma das respostas a qual a gente nunca vai chegar numa finalidade, né? Eu sempre digo o seguinte sobre essas questões. Porque isso aí que você falou é interessante, dá uma bugada na cabeça mesmo, porque vamos supor, se for pensar por esse lado, Satanás é muito inteligente. Sim. Nós não somos nada em questão de inteligência para ele. Ele estava lá com o próprio Deus, ele é muito inteligente. Imagina se ele fala assim, então já que eu não tenho mais salvação, não tem nada para mim, eu vou ficar aqui quietinho, então não vou cooperar com as coisas de Deus. Se ele pensasse assim, né? Eu não vou cooperar com as coisas de Deus, eu não vou lá, eu não vou ser o anticristo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui quietinho, esperar só a hora chegar e eu vou pagar meu preço. Mas existe algo dentro das pessoas, e esse princípio vem de Satanás, não vem de Cristo, que se chama ego, que o pastor Diego comenta muito aqui. Era o que eu ia falar. Então, o ego de Satanás, por exemplo, assim, ele jamais vai querer reconhecer que Cristo tem autoridade sobre ele. Ele vai lutar até o fim para ele tentar ser superior a Cristo. Ele tem esperança, né? Ou ele receber, ou ele se sente muito bem em receber a adoração dos outros, né? Sim. E infelizmente tem muitos hoje dentro da igreja achando que está fazendo adoração. Você quer pegar isso aqui? Achando que está fazendo adoração a Cristo, mas não está, né? Está a serviço de Satanás. Chão. Acho que está acabando a bateria, está piscando também. Também está piscando. Está dentro da igreja, né? Dentro de uma igreja hoje, mas em função de Satanás. Ele não está em função de Cristo, né? Então, quer dizer, e ele vê, por exemplo, em cada pessoa dessa, uma pontinha de esperança, entendeu? Uma pontinha de esperança de ele se tornar um ser superior. Sim, um ponto muito importante, por exemplo, nós não temos a resposta se o anticristo ele é um ser, assim como o diabo é um ser, né? Assim como o falso profeta é um outro ser, né? E a gente não sabe quando eles foram criados, certo? Mas vamos supor, o diabo a gente já sabe que ele viu Deus. Os anjos caídos, por exemplo, eles viram Deus. É diferente. Existe uma diferença entre a nossa fé e a fé deles. Eles não precisam de fé. Nós precisamos. Por quê? Porque nós nunca vimos Deus. Nós sentimos a presença de Deus, a mão de Deus, né? A providência de Deus sobre as nossas vidas. Exatamente. No entanto, eles viram. Então, existe uma diferença nessas duas coisas, né? Eles viram, eles participaram ali de várias coisas. Eles sabem quem Deus é. Eles são testemunha ocular, né? São testemunha ocular. Inclusive, a Bíblia fala, né, lá no livro de Jó, lá, que eles são obrigados a ir na reunião de Deus. Né, o diabo estava lá, ele foi lá. Talvez ninguém queria ir lá, mas ele teve que ir. Entende?
Então, Imagina o olhar de todos os anjos para ele quando ele chega. é. Eu fico imaginando isso, o olhar de todos ali olhando para ele. Então Mas o problema, pastor, não é o olhar de todos os anjos, entendeu? Eu acho que é assim, todos os anjos estão ali, as outras autoridades espirituais que estão ali, olhem para ele e não podem fazer nada, porque Deus chamou e falou assim, ele vai participar e todo mundo aqui. Sim. Entendeu? E assim, tudo no determinado tempo que Deus deseja, né? Tudo, imagine. Tanto que lembra da visão lá do corpo de Moisés? Que o diabo tentou lutar para pegar o corpo de Moisés. Aí Miguel falou para ele. O que Miguel falou para ele? Que o Senhor te repreenda. Né? Nem o próprio Miguel repreendeu Satanás. Ele pediu para que Deus repreendesse. Exatamente, que é ali um serafim. Isso, se você for ver, cabe muito ali essa palavra em questão de autoridades ali, né? Sim. E assim, o próprio nome de Miguel, né? O nome de Miguel fala assim, o significado do nome de Miguel é quem é como Deus. Miguel. O próprio nome dele já é uma ofensa a Lúcifer. Entende? Porque ele vai, quem é como Deus? Porque a obra de Lúcifer, a obra de Samael, é tentar ser igual a Deus. É a grande soberba do coração dele. Mas ele não conseguiu, né? E aí ele fala aqui que o Senhor... Quando Miguel chega ali, o próprio nome do Miguel é uma ofensa ao que ele quer. É uma ofensa a Samael, né? Aí então, tá muito claro, então, esse cavaleiro branco, ele tá com um arco, né? E ele tá andando para conquistar, né? E agora, o que é isso daí? A gente vai tentar fazer agora uma interpretação diante daquilo que nós vivemos, né? Como a gente já falou no começo, né? O próprio Jesus Cristo divide o livro de Apocalipse. Ele fala as coisas que acontecem, as coisas que aconteceram e as coisas que hão de acontecer. As coisas que aconteceram, que acontecem e que hão de acontecer. Então não tem como a gente dizer que o que está acontecendo agora é exatamente o anticristo, vamos dizer assim. Mas a gente pode fazer uma análise do que está acontecendo. E a velha pergunta vem à tona. E se esse fosse o tempo do anticristo? Como a gente consegue provar que talvez esse é o tempo do anticristo? Aí a gente vai falar de várias coisas que podem provar que o anticristo está aí já, ou não. Né? A primeira coisa que a gente tem que falar é da questão do governo mundial. Né? Por quê? Ele está com um arco, o símbolo ele é um cavaleiro branco que está com um arco, mas ele não usa o arco. Né? E ele sai conquistando. Então, nós podemos perceber que ele conquista sem guerra. Na Bíblia não fala... Esse arco, se for ver, é uma representação de poder. Uma representação de poder, do poder que ele tem. Lá em Tessalonicenses, o Paulo fala assim, a paz e segurança. Ele sobreviverá então lhe sobreviverá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Cadê? Tem um outro versículo aqui, lá em Daniel 9, 27, ele fará um firme pacto com muitos por 7 anos. Ele fala semana, mas a tradução é que seja de 7 anos. E na metade fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Então é o seguinte, o anticristo, como a própria Bíblia, e depois nos outros capítulos nós vamos ver também isso, que o anticristo ele vai ser alguém que vai trazer a paz. A primeira coisa que ele vai fazer é trazer a paz. Como que ele vai trazer a paz? Ele vai ter agora o domínio sobre um governo mundial. Não existe mais nações. Existe um só governo. Todas as nações agora são subjugadas através de um só governo. E da onde que surgiria isso? Né? A gente tem vários, por exemplo, coisas curiosas que podem apontar que isso já acontece. Por exemplo, hoje a gente tem crédito social.
Não sei se vocês vêem nas contas de vocês, por exemplo, tenho a conta C6, o pastor também tem, né? Não sei se o pastor tem. Lá tem crédito de carbono. Já percebeu lá já? Que tem um negócio de crédito de carbono, né? Isso daí já é o começo do crédito social. A moeda digital é crédito social. A falta de existir dinheiro, né? Moeda, né? A nota. E hoje em dia a gente só faz transferência, por exemplo, no Brasil só Pix, né? TED, a maioria é Pix, né? Que a gente faz. Já é uma forma de moeda, uma moeda mundial. É uma espécie de crédito social. Você entende? E a ideia, né? E tem vários especialistas que falam sobre isso daí, né? Sobre esse novo governo mundial. Uma das coisas do novo governo mundial é ter um crédito social, uma única moeda, onde as pessoas não teriam mais dinheiro. Inclusive, elas não precisariam de dinheiro. Elas teriam um crédito social. Elas não teriam várias coisas, elas teriam poucas coisas, porém seriam felizes. Então, você vai ter poucas coisas, mas vai ser feliz. Você não precisa mais ter carro. Por quê? Porque o mercado vai estar a um quarteirão da sua casa. A escola vai estar a um quarteirão da sua casa. A farmácia vai estar a um quarteirão da sua casa. Olha as farmácias aí. Quantas farmácias a gente tem? Olha os mercados. Aqui no Brasil não vai funcionar isso daí. Porque um quarteirão de casa, o nego faz de carro. Aqui no Brasil mas não vai existir mais carro, né? E se não existir mais carro? Aí tem que pegar um Uber, alguma coisa. Esse que é o negócio. E a automatização dos carros, né? Hoje a gente está cada vez mais tendo carros autônomos, né? Carros elétricos, né? Você vê, hoje o Brasil é um dos que mais, com a BYD, é o primeiro, é o mercado mais forte da BYD, da marca BYD no mundo. Fora da China, né? É o Brasil, né? E o carro elétrico, sabe qual foi o carro que mais vendeu no ano passado? No mundo todo? O carro elétrico da Tesla, do Elon Musk. Entende? Então são carros elétricos, você já não vai ter mais, vamos dizer assim, a combustão, né? Tudo isso vai mudando. Vocês assistiram? Tem um filme que chama assim, O Mundo Depois de Nós. Já assistiram esse filme? Só é você ver, questão disso aí que você falou, só é você ver. Antigamente, era os carros com câmbio manual. Hoje, a grande maioria dos carros que sai zero, praticamente não tem mais câmbio manual. É tudo carro automático. Carro novo hoje não tem mais câmbio manual. Tudo carro automático. Você vai tendo menos habilidades, né? Não é à toa que hoje tem carro que estaciona sozinho, você só para do lado da vaga e ele estaciona sozinho. Você não... por isso que você vê muito barbeiro, né? Que você vai tirando essas coisas que faz com que a pessoa melhore, né? A dirigir e tal. Não, você vê, por exemplo, assim, até os próprios caminhoneiros de antigamente. Você vê uns caminhoneiros, por exemplo, da década de 70, 80, 90, os camaradas tinham o braço dessa grossura. E um mais grosso que o outro. E era magro. E era magro, mas tinha o braço dessa grossura. Sim. Por quê? E carregava, descarregava. Porque ajudava a bater carga, amarrava e desamarrava. O caminhão era tudo queixo duro, tinha força no volante. Hoje os caras é gordo. Hoje os caras é gordo, porque os caminhões são tudo automático. Tudo automático. Tudo automático. E o cara fica sentado, né? O cara fica sentado. O cara não tem carga, o cara não amarra. Por exemplo, ele chega dentro da empresa, os caras tiram a lona, desamarra, depois carrega de novo, os caras colocam a lona, amarra. O cara não faz nada, ele fica dormindo na você cabine. Entra dentro do caminhão, o caminhão é mais confortável do que um carro utilitário. Sim. O caminhão é quase que um hotel de 5 estrelas. Os caminhões de hoje em dia. Entendeu? Exato. Ou seja, sempre a questão desse grande reset, né, do governo mundial é sempre tentar mudar primeiro o seu comportamento para depois mudar o seu pensamento. Covid, por exemplo, né, ou as vacinas. Foi uma mudança primeiro de comportamento. Muitas pessoas tiveram que tomar a vacina obrigatoriamente. E hoje se comprova o quê? Que 99% das vacinas que foram colocadas, nenhuma teve eficácia. Não teve eficácia para a doença, né? Para a doença. Inclusive mas causaram problemas, outros tipos de problema, que pessoas estão fazendo outro tratamento devido à vacina que tomou. Sim.
Inclusive, a própria vacina já está mais que provada que foi criada em laboratório. Você entende? Inclusive, em 2019, teve uma espécie de treinamento. Quer dizer, eles causam o problema para te vender a solução. Para te vender a solução. Na verdade, isso é chamado de grande reset. Né? Por quê? Porque eles vão tentando mudar isso daí. Então, reset é o quê? É voltar, né? É começar de novo. Então, ele vai colocando essas coisas novas para tentar mudar o seu comportamento. Em 2019, teve um treinamento sobre isso. Inclusive, teve palestra onde o Bill Gates participou, a Melinda Gates participou, e várias outras pessoas ali dos grandes, dos que tem poderosos do mundo, estavam ali participando de uma palestra falando sobre uma nova doença que poderia contagiar todo mundo ali, né? E até entrar numa espécie de quarentena, tá? E em 2020 a gente viu o que aconteceu, ou seja, em 2019 os caras fizeram isso, em 2020 aconteceu. E isso foi liberado, a Covid foi liberada lá na China, tem prova disso, saiu de lá em laboratório fechado, né? Hoje, vocês já ouviram falar do CERN, que é o acelerador de partícula? Nunca ouviu falar do CERN? Acelerador de partícula? Tem um negócio que chama acelerador de partícula, onde eles aceleram essas partículas para criar novas experiências, né? E é nesses lugares aí que eles fazem essas novas experiências, né? Tem um filme. Qualquer dia eu vou falar mais sobre esse CERN, eu vou trazer uma imagem dele para vocês verem. Tem um filme que chama O Mundo Depois de Nós. Vocês já assistiram já? Já assistiram O Mundo Depois de Nós? Não, O Mundo Depois de Nós. Ele é um filme que vai falar numa espécie de colapso que o mundo vai ter, né? E nesse filme aí aparecem os carros elétricos tudo no meio da estrada, bloqueando os acessos, né? Porque um carro elétrico ele é facilmente dominado por satélite. Pode entrar ali. Não importa se está eletrônica ali. Você vira refém do carro. O cara te leva onde você quiser. Tanto que o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, ele ganhou um carro do Elon Musk da Tesla. Tá até empoeirado lá na frente. Lá. Ele nunca usou, nunca entrou naquele carro. Por quê? E o medo de entrar lá, o carro travar e nunca mais ele conseguir sair de lá. O Elon Musk é amigo dele, né? Então. Então, tudo isso daí faz parte desse grande reset. São mudanças que vai... E aí tem um monte de coisas. Por exemplo, apartamento. Apartamento é um sinal de grande reset. Por quê? Você não tem mais um terreno. Você não tem sua casa mais. Você vai na casa do pastor Valnei, você tem a casa lá. Na verdade, o apartamento é uma coisa interessante, que você comprou, mas você não é dono. Você não é dono e nem existe. Você não pode fazer nada. Você está comprando um espaço no céu, não é seu. Nada, tem que pagar. E outra, sem contar que, por exemplo, assim, as pessoas estão determinando, antigamente, você comprava um apartamento 100, 150 metros quadrados. Hoje não. Hoje o apartamento que vale dinheiro é um apartamento de 30 metros quadrados. Não. Um apartamento de 30 metros quadrados hoje é quase que mais caro que um apartamento de 100 metros quadrados. Então, quer dizer, ele vai compactando. Não, você só precisa disso aqui para viver. Entendeu? Você não precisa de 2 salas. Você não vai colocando, né, coisas na pessoa só. Você não precisa de... Porque se você tem 3 quartos, tem coisa, aí você vai ter que ter 3 TV, 3 camas. Então as pessoas falam, não, você só precisa de 30 metros para você viver bem. Você não terá muito e será feliz. Entendeu? É isso aí. Você pega a Agenda 2030, né, todas essas coisas. Você vê no Japão, China mesmo lá, da ONU. A média dos apartamentos lá é 8, 10 metros quadrados. Os apartamentos lá. Tem até menores, tem até apartamentos de 6 metros quadrados. Na verdade, tem hotéis lá que é só uma cápsula, né? O cara entra na cápsula lá. Ele entra numa cápsula. Dorme e vai embora e já era. Tem um chuveirinho, né? Tem um cantinho com um banheirinho ali minúsculo que para tomar um banho e deita na coisa ali. Dorme, né, enquanto todo mundo está transformando as suas casas em casas menores, comprando apartamentos menores, os homens mais ricos do mundo são os maiores latifundiários.
Por exemplo, o Bill Gates é um dos maiores latifundiários. O que é latifundiário? O cara que compra Dono terrenos. de propriedades. Dono de propriedades. É o cara que mais compra propriedades para fazer bunkers. Né? Inclusive, a gente ia falar sobre isso daí no bunkers aqui, no livro do Imagine Apocalipse. quanto que não vai custar uma vaga dentro de um bunker desse. Exato. O Peter Thiel, que é um dos caras mais ricos do mundo, parceiro ali do Elon Musk, que estava aqui na Argentina, comprou um terreno enorme na Argentina para construir bunker aqui na Argentina, na América do Sul. Ele tem bunker no mundo inteiro. O dono do Facebook também, o Zuckerberg, entendeu? Então, você veja, não é um movimento estranho, entende? Enquanto toda a sociedade está diminuindo o espaço, está indo lá juntos, né, com a ninhada, né, com a ninhada ali de gado, fazendo tudo que tem que fazer. Os grandes ricos, eles fazem o movimento ao contrário, né? Isso pode ser até uma estratégia tipo assim, quanto menos você tiver, menos você está apegado a alguma coisa para largar para trás, para ir para o lado dele. Você não terá nada e será feliz. Esse é o negócio. Você não vai precisar trabalhar. Porque quando você tem muita coisa, por exemplo, você fica apegado naquilo ali. Nossa, mas vou ter que deixar isso, deixar o carro, deixar essa casa, deixar essa chácara, deixar isso. Mas agora, quando você não tem nada, você não tem o que se apegar. Então você parte no que eles querem. Você vai. Não, você tem que sair daí, aqui hora vim para cá. Ah, como eu não tenho nada aqui, lá eu posso ter, então saio daqui e vou lá. Entendeu? Outra coisa. Assistencialismo. O que é o assistencialismo? Alguém ganhando dinheiro sem trabalhar. Correto? Isso é o quê? Crédito social. Se você não fazer o que o governo está pedindo para você fazer, o que eles cortam? Corta o seu Bolsa Família. Isso é um crédito social. E é tão interessante isso aí que você falou, que quando eu pensei de dar entrada no benefício dos meus filhos, eu só poderia dar entrada no benefício deles se eu estivesse desempregado e se minha mulher ou tivesse desempregada ou estivesse ganhando quase nada. Agora mudou a lei, viu? Não sei se você foi ver atrás, tá? Eu vi uma coisa que mudou a lei agora, tá? Você, mesmo independente dos seus pais trabalharem, tá? A criança tem direito agora, viu? Mudou a lei. Uma coisa, por exemplo, assim, né? Eu vi uma reportagem agora muito interessante. A forma que você falou do assistencialismo, a forma que eles usam para melhorar não, para colocar a igualdade que fala no país, entendeu? Não é, por exemplo, assim, deixar todo mundo bem. É deixar todo mundo pobre. Aí todo mundo fica pobre, aí está todo mundo igual. Por exemplo, assim, é que ninguém pode. E eles podem ser ricos, eles podem. É o que o comunismo fez. Entendeu? Né? Eles podem ser ricos, comer nos melhores lugares, viver do melhor, ter o pão do melhor. Mas para deixar a população igual, então, né, tem o quê? Vamos acabar com quem é rico, deixar ele pobre igual a você. Aí, entendeu? Então ele não vai ser superior a você, ele vai ser pobre. Ele não é, por exemplo, assim, não, eu vou transformar o pobre em rico. Não, eu vou transformar o rico em outro pobre. Aí tem dois pobres, não tem ninguém superior. Sim. Você veja que todas essas coisas são preparação. Vamos dizer assim, se estabelecer o governo do anticristo, ele precisa que essas coisas estejam funcionando, certo? Ele precisa dessas coisas aí. Então você vai vendo aí que tem um monte de coisa que já está funcionando normalmente, que a gente nem percebe mais. Então não é assim difícil do anticristo começar o seu reinado. Você entende? Não é muito fácil. Por exemplo, uma outra coisa que acontece também, já falei sobre crédito social, falei sobre grande reset, e esses assuntos são bem densos, a gente pode aprofundar em outras oportunidades mais, sobre cada um deles. Governo mundial. Tem uma outra coisa que as pessoas, que também está acontecendo, que é a questão dos OVNIs, dos ETs, hoje em dia é chamado de... como que chama? Me fugiu o nome aqui. Não é aparição, mas é um novo nome que eles dão. Avistamento de que é OVNI, né? São objetos não identificados. Né? Inclusive, os Estados Unidos criou um site, vocês podem entrar no site, sobre OVNIs. O próprio governo dos Estados Unidos criou, inclusive lançou provas ali
de objetos não identificados. Você está entendendo? Agora, o que são? Obviamente que, assim, eu creio que não seja questão de ETs. Eu creio que são os anjos caídos. Você entende? São os principados, potestades. O Miguel, o Gabriel falando, fiquei preso lá 21 dias porque os demônios lá da Pérsia lá me seguraram. Você está entendendo? É isso aí. Que foi tirado o significado. A gente já não enxerga mais essas coisas, pastor. A gente perdeu a visão espiritual sobre essas coisas. Entendeu? E quando algum desse aparece alguma coisa, a população vai falar que é mentira. Um ET, que é um ET, que é isso, que é aquilo. Tem uma ministração muito conhecida do Jonathan Edwards, né, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Isso, acho que é no século XVIII, se eu não me engano. Ele fez uma pregação onde os caras da igreja começou a ver o inferno embaixo dele, segurava nos pilares da igreja. Ou seja, abriu a visão espiritual das pessoas e um monte de pessoas se arrependeram naquela noite. Esse é o mundo espiritual. Ou seja, essas coisas, de certa forma, existem, só que foi esvaziado da igreja. Hoje nós não temos mais... É aquela pregação que parece que abriu um buraco, na igreja. Né? Pecadores na mão de um Deus irado. O título da ministração. Ele ficou jejuando durante vários dias para fazer aquela ministração. E aí, quando ele trouxe, abriu assim a visão espiritual das pessoas, as pessoas começaram a enxergar demônios, o inferno. E aí, só vê nego segurando nas colunas da igreja. Era nítido, eles viam. Você entende? Então, o que acontece? Vai ter esse esvaziamento do significado. Então, por exemplo, OVNIs agora, inclusive os OVNIs, imagina, o que faria as nações se unirem? Um inimigo em comum. Entende? O que é um inimigo em comum? Alguém que vem de fora, um extraterrestre. Precisamos de um governo mundial agora para lutar contra o extraterrestre. Nos próprios filmes, né? Você vê isso. Independence Day. Independence Day, quando tem uma invasão, coisa que alienígena. O mundo inteiro se une. Entendeu? Todos esses filmes que tem invasão alienígena, o planeta inteiro se une. Não tem mais nação. Você percebe que não tem nação mais? Até nesse último filme que lançou lá daquele cara que faz o Hit lá, o Hitcher, né? Que é Máquina Mortífera. Máquina de Guerra. É bom esse filme. Máquina de Guerra. Já vai lançar o 2. Quer dizer, ali já lançou, por exemplo, uma máquina que veio lá, extraterrestre, já se uniu todo o mundo inteiro para... Exato. Entendeu? Tudo isso daí é a movimentação do governo mundial. Entende? Quer dizer, às vezes a turma acha que não, mas, por exemplo, assim, um próprio filme desse já é preparando a mente das pessoas. O Hollywood, já é preparando a mente das pessoas de como vai acontecer. Hollywood, ele é uma agência de desinformação. Hollywood é para fazer a cabeça das pessoas, pô. É o imaginário. O nosso imaginário é como a gente é construído, pô. A gente acredita, como nós vemos o mundo, ele é baseado no nosso imaginário. Você lembra aquela história do elefante? Tinha 4 cegos tocando no elefante. Um falava que o elefante era uma cobra porque estava tocando na trompa. O outro falava que era um leopardo, o outro falava que era um outro animal. E porque cada um deles estava cego, não sabia o que era, né? E cada um falava que era alguma coisa, mas era um elefante, né? Ou seja, a gente precisa de um imaginário para a gente saber o que a gente está lidando, né? E uma vez que é esvaziado esse imaginário nosso, acabou. É igual 1984. O que o Wilson fazia ali? Né, o Ministério da Verdade. Ele tinha que apagar as informações e reconstruir uma nova manchete. As histórias do passado já não valia mais. Era uma nova construção. Né? E por quê? Porque você apagava o passado. Apaga o passado, você apaga o imaginário. Tanto que o negócio do café, lembra do negócio do café? Do chocolate, eu acho. Eu já comi alguma coisa de chocolate, mas não é isso daí. Ele tinha uma leve memória do que era o chocolate. Né? E então, você vê que todas essas coisas aí,
é o governo mundial, entende? E o anticristo ele vai se estabelecer seu governo no governo mundial. E sabe de uma coisa também que é muito importante que a gente às vezes não coloca na conta? É a questão da paz lá entre Israel e os islâmicos lá, entre o Irã, entre os outros povos ali, ou entre os povos semitas e antissemitas, né? Por quê? O que acontece? Onde a Palestina tem lá a mesquita, né? Lá era onde era o templo de Salomão. Era o último templo. No ano 70 depois de Cristo, teve a diáspora. E o imperador romano destruiu o templo de Salomão. Na verdade, aquilo era uma reconstrução já do templo de Salomão, né, que foi construído por... Já é a segunda destruição. A segunda destruição. Destruição. Eu não lembro quem reconstruiu ali. Não foi Neemias, não é Neemias, que reconstruiu. Tem até aquela versículo que fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E aí depois o imperador, teve um imperador lá que deu ainda mais um talento ali no Só que templo. Algo interessante nesse versículo, pastor, não perdendo foco, por exemplo, né? Porque quando Salomão construiu o templo pela primeira vez, o templo era, por exemplo, assim, era esplendoroso, coisas ornamentais, ouro, cortinas lindas, vários objetos de ouro dentro do templo. E quando foi reconstruído pela segunda vez, que saiu quando Deus fala a glória da segunda casa será maior que a primeira, só que a turma não olhava, não via aquilo ali como um algo ser maior. Por quê? Porque não via todo aquele esplendor dentro do templo. Mas o que Deus estava querendo dizer era porque a glória da segunda casa, porque quem ia ministrar dentro daquele templo era o próprio Cristo. Não? Então, por isso que a glória da segunda casa foi maior que a primeira, porque o próprio Cristo utilizou o templo ali para ministrar dentro do templo. Exato. É esta glória a qual Deus está falando. E não a glória, por exemplo, assim, de beleza física, de beleza de um templo mais bonito, maior, entendeu? Mais riquezas. Você sabe, né, que a promessa do templo foi dada a Davi, né? E só que aí Davi falou assim, Deus falou para Davi, né, da construção do templo, só que Deus falou assim, não, você não vai construir, não. Aí Davi falou, por quê? Não, sua mão está cheia de sangue. Quem vai construir vai ser seu filho, né? E aí Salomão vai e constrói, né? Aí depois que Salomão morre, vai ter o Império de Nabucodonosor, e o Império Babilônico. Vira cativo novamente, né? Vira cativo novamente, né? E tem um negócio muito interessante que a gente perde muito também, um tempo que é de 400 anos, que é o período dos Macabeus. Que a igreja protestante não tem um livro de Macabeus. É porque a turma acredita que, por exemplo, assim, que Malaquias já começa Mateus, não? Tem 400 anos de silêncio. Sim, silêncio, mas aí você tem o livro de Macabeus. Ali no tempo. Livro de Macabeus. Por isso que é importante você ter a Bíblia católica, que ela tem os outros livros, né? E aí parece que não existe mais nada, né? Mas são 400 silêncio, não é 400 anos de silêncio. Tem mais uma história ali do povo de Israel ali. Não, a turma coloca como 400 anos de silêncio. Mas tem livros que contam essa história. Conta a história. Só que esses livros não estão aqui na Bíblia. Você Exatamente. Tem que buscar o conhecimento. Inclusive, esse melhoramento do templo, né, desse pequeno templo aí, acontece nesse tempo aí. Se eu não me engano, até nesse período foi o período daquele conquistador japonês, o mongol lá, não sei... como é que é? Nesse tempo aí, na verdade, é o Império Macedônico, que é o Império Grego, né? Esse daí é que conquistou Mas eu não sei se eles são contemporâneos. Eu sei que o senhor está falando. Se eu não me engano, nesse período. Gengis Khan, né? O senhor está falando. Eu não lembro se eu não me engano, essa época de Gengis Khan. Mas aí é muito longe, né? Porque Gengis Khan é mais na Ásia, né? Ali ali mais perto da Europa, né? Porque nesse período de silêncio, entre aspas, o Império Grego que vai tomar ali, que é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vai tomar isso daí até o império dele ser também destruído, né?
E aí o Império Romano começa a tomar conta, né? E aí, nesse momento que o Império Romano toma conta, eles dão um tapa no templo, melhoram o templo. E aí vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo próprio Império Romano. Entende? Depois que Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, no ano 70 depois de Cristo, é destruído, aí tem a diáspora. A diáspora é onde os judeus saem e vão para os outros lugares. Aí cria-se a Palestina, né? E aí, no lugar desse templo, os caras criaram a mesquita islâmica, né? E aí tem um grande problema, porque existe uma profecia de Israel dominar ali o Oriente Médio, né? Porque a promessa para Israel, volta a dizer, né? Porque o crentão, ele gosta de achar, não, usar, né, Deuteronômio, não. Se eu obedecer, Deus vai me abençoar. Não. Essa promessa é para Israel. Que vai ter o grande Israel. Entendeu? Um momento vai ter o grande Israel, que vai ser na volta do Messias deles. O volta do Messias deles não é Jesus Cristo. Eles não creem em Jesus Cristo. O volta do Messias deles seria uma espécie de Davi que está voltando. Entendeu? Por quê? Porque a promessa é que o filho, que a descendência de Davi iria tomar o reino e teria grande Israel. Entende? Exatamente isso. O Cavaleiro Branco. Ou seja, o anticristo, ele é o Messias dos judeus. Que ele tem um arco, ele tem ali ele tem uma espécie de poder, olha aqui, ó. Ele tem uma espécie de autoridade, só que ele convence todo mundo. Sem guerrear, sem nada. Ele tem um poder de persuasão, ele tem um poder de guerra, só que ele não guerreia. Né? E o que ele faz? Ele consegue construir o templo, novamente, não onde o templo era. Aí estabelece... Detalhe, né? Detalhe que a gente tinha falado há uns estudos aí atrás, os judeus já preparou tudo para a vinda, né? Tem o Instituto do Templo. Até a novilha vermelha. A novilha vermelha está preparado tudo. Ele só está esperando. Tem o Instituto do Templo. Você colocar lá no site, Instituto do Templo israelita, você vai ver, eles têm todas as coisas. Tudo eles têm. Tem tudo. Tem a novilha vermelha. Só que se você for analisar, por exemplo, assim, que nem esse negócio da novilha vermelha, quer dizer, eles fizeram uma coisa científica para que a novilha nascesse vermelha, né? Geneticamente. Geneticamente. Uhum. Se for colocar, isso aí vai lá, volta lá atrás, por exemplo, assim, eles acham igual Rolfes e Finéias, né? Que, por exemplo, assim, porque quem acendia o fogo dentro do era o Espírito de Deus que descia, o fogo de Deus que acendia. Como o fogo desceu, eles foram lá atacar o fogo. Né? Assim, não. Então, quer dizer, eles quiseram, tipo assim, vamos dizer, mudar a genética. Não tem mais novilha, vamos fazer uma. Não tem novilha vermelha, então. Só que, por exemplo, assim, a novilha vermelha que fala, ela tem que nascer espontaneamente, não mudada geneticamente. Mas só que no caso deles aqui, é tudo uma falsidade, né? Tudo uma falsidade. Porque é tudo para funcionar o império do anticristo. Então não importa se ela é original ou não. Quem vai ser enganado vai ser os judeus, porque aí que vai ter até os escolhidos serem enganados. Aí entra aqui, ó, quando eles disserem paz e segurança, que Paulo está dizendo aqui, quando eles disserem paz e segurança, não, agora não vai ter paz. Porque o cara conseguiu parar a guerra entre Israel e os islâmicos, que é uma coisa impossível. Entendeu? Você tem uma ideia, a arma de guerra ali de Israel, esqueci o nome dele, que é ele é um míssil que derruba outros mísseis. O aerodome, não é aerodome? Acho que é aerodome. É o sistema de defesa deles. Sistema de defesa deles. É maior do que o dos Estados Unidos, é o maior do mundo. Não, em tecnologia é o maior do mundo. E outra coisa, eles conseguem ver uma barata se mexer na Terra. Eles conseguem identificar uma barata mexer na Terra. Entende? Então, o anticristo ele vai vir e uma das coisas que ele vai fazer, você vê, um monte de coisa, ele vai unir. E aí o israelita vai dizer assim, os judeus vai falar, nossa, agora sim,
veio o Messias. Está vendo? Jesus era uma mentira. Nós estávamos certos. E aí ele vai estabelecer o seu reino durante 3 anos e meio, é paz. Depois de 3 anos, né? É o que Daniel está falando. Daniel 9, 27. Ele fará um firme pacto com muitos por uma semana. Ou seja, uma semana quer dizer 7 dias. No caso, vai ser 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Você está entendendo? Então, nesse meio tempo aí, ele vai enganar os judeus vão acreditar que ele é o grande Messias, e no meio disso aí ele vai dizer assim, eu não sou Messias, eu sou anticristo. Inclusive, ele vai ter poder, porque é só alguém que tem poder de fazer milagre mesmo, igual Jesus Cristo, que consegue, entendeu? No próprio Apocalipse fala, né, que ele vai fazer descer fogo do céu, né? Ele saiu para conquistar, com um arco sem flecha. E aí entra uma questão que a gente sempre debate aqui, né? Quem não conhece Bíblia, como que vai estar nesse momento? Quem fica só atrás de barulho, atrás de rodar, o que vai fazer? Vai começar a falar em línguas? Se acredita no cara que fala em línguas, imagina o anticristo que faz milagre. Entendeu? Agora, quem está alicerçado na palavra de Deus, vai falar, opa, tem algo estranho aí. Agora, só vai poder falar isso quem aprende Bíblia. Você veja que, para o cristão verdadeiro, ele tem que saber o seguinte, na hora que tiver paz, o alerta já tem que piscar aqui nele. Ele fala assim, opa, mudou o jogo. Se você perceber, foi o que eu preguei quarta-feira. Mudou o jogo. E que a gente sempre fala aqui, tá tudo tranquilo, tá uma paz estranha. Estranha. Na hora que tiver tudo em paz... Você percebeu que, nós falando disso, você percebeu que nós aqui nesse ministério, para os outros aí que vê, pode achar que, tipo assim, a gente não tem Deus por causa disso. Mas a nossa vida, todo dia é uma luta? Todo dia é uma luta na sua vida para você lidar com o cliente, lidar com o funcionário, às vezes não fechar contrato, aquilo. Aí o Diego falou a frase assim, parece que eu tenho um alvo nas costas, e quebra um carro, é aquilo outro. Aí na minha vida, outra luta, a gente fala assim, poxa, mas parece que Deus não olha para a gente ao contrário, né? Tá bom assim, tá bom. Deus está suprindo ali, está indo. Imagina se nós assim tivesse aquela paz, cara. Aquela paz, aquela tranquilidade, não tivesse mais preocupação de nada, não estaria estranho? Estaria muito estranho. E, então, é isso, né? E, assim, você veja, quem está mais próximo... A gente poderia fazer uma grande pergunta aqui. Qual é o país que seria mais propício para sair o anticristo? Não, o israelita ele não vai sair dali, né? Ele tem que sair de um governo forte. Eu acho que é os Estados Unidos. O mais propício, para mim também, na minha opinião, é os Estados Unidos. Você vê que... inclusive tem um negócio interessante. Por conta de ser a maior potência e a maior autoridade. Só para a gente encerrar, já é 11h30, eu vou lembrar os irmãos disso aqui, ó. Da visão de Daniel. Da visão lá, aliás, de Nabucodonosor, que Daniel... Vocês lembram dessa história aí, né? O Nabucodonosor teve esse sonho, e aí ele tinha os bruxos que trabalhavam para ele, e falou assim, olha, eu tive um sonho, eu quero que vocês interpretem. Aí os bruxos falaram assim, não, beleza, pode falar o sonho. Não. Eu vou falar o sonho? Não. Vocês não são bruxos? Revela o que eu sonhei. Aí chegou para Daniel falou assim, não, pode ficar tranquilo, que eu vou revelar seu sonho. Vou orar, vou voltar aqui, vou falar. Ele disse que ele descreveu exatamente isso. E isso era exatamente aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado. Né? Que era o quê? O império era um homem, né? Com a cabeça de ouro, o corpo da cintura, do pescoço até a cintura de prata, da cintura para baixo até a coxa ali de bronze, as pernas de ferro e embaixo uma mistura de ferro e barro. Né? O ouro simboliza o Império Babilônico, é o primeiro a destruir o Império Judaico, né?
Depois, o Império Medo-Persa, né? Medo-Persa, porque são dois impérios, o Medo e o Persa, né? Lembra aqui do anjo aqui, de Gabriel, tentando sair de lá? A gente vê isso aqui, acho que é pouca coisa, né? É coisa assim, não, é uns carinha brigando ali. Cara, o anjo ficou 21 dias ali e não conseguia sair, pô. É um anjo. Você tá entendendo? Não conseguiu sair. Isso aqui, ó, Daniel tá tudo aqui, ó. É o momento, no Império Babilônico e Império Medo-Persa, Daniel tá vivo ainda. Nesses dois tempos aqui. Aí o Império Grego, que é Alexandre o Grande, que é o período silencioso, né? Que aqueles protestantes falam, né? E é o período do Alexandre o Grande. E depois é dominado pelo Império Romano, que é as pernas de ferro. Aí tem um novo império, que é o Império Romano restaurado. Ele tem um pouco de ferro, o Império Romano por quê? Porque ele tem ferro. E ele tem o barro também. E o barro seria uma fraqueza. Né? O barro tem essa questão também da fraqueza. Né? Então ele tem ferro e barro misturado. Quando você olha a arquitetura dos Estados Unidos, ele lembra muito o Império Romano. Né? Ele lembra muito, na verdade, teve vários países que quiseram ser o novo Império Romano. Né? Você vê o Hitler mesmo no arianismo, ele chamava de Czar, né? É o Czar russo. O que é Czar? César, vem de César. Né? O terceiro Reich, o que é Reich? Reich, em alemão, é reino, é o terceiro reino. Né? E na arquitetura americana, você vê tudo é muito parecido com o Império Romano. Né? Então, há de se acreditar que o anticristo ele teria que vir de um império forte, que lembrasse o Império Romano, né? Mas ele que tenha fraquezas também, porque ele é de barro. Né? E aí, ele é o que vai trazer a paz, né? Principalmente entre os judeus e os islâmicos. Né? E aí... Porque se você for ver, cara, vamos supor que o anticristo viesse do Brasil. O Brasil não tem voz ativa quase nenhuma lá fora. Não, vamos supor que fosse a terceira divisão. Vamos falar de outro país aí, vamos supor um país mais forte, a Rússia. Mas ela não tem assim um poder verbal como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem poder ali de ele se intrometer nas coisas e o nego ficar quieto. Ele tem poder de falar, ó, para a guerra aí por enquanto, tal. Então, ele é um país ali que ele tem não só de arma, mas verbalmente, ele tem um poder ali das pessoas escutar e falar, poxa, os Estados Unidos está falando. É igual ali o Trump falou pro Kim Jong-un, né? Lembra? Que eles foram lá o Kim Jong-un estava ameaçando lá que ele tinha uma bomba atômica. Aí o Donald Trump chegou para ele e disse, ó, é o seguinte, você está falando da bomba atômica aí, eu também tenho bomba atômica, inclusive eu tenho várias, e o meu botão funciona. O meu botão funciona. Então não adianta você ficar ameaçando aí, não, que se quiser, entendeu? Então você veja a complexidade que tem só nesse primeiro selo, irmãos. Só nesse primeiro selo aqui. Basicamente 2 horas ali só falando do primeiro selo e tem muito mais para se falar. Então a gente vai terminar aqui falando disso daqui. Então o primeiro selo ele é o início do governo do anticristo. O primeiro ato que ele vai fazer é trazer paz. Ele vai tentar trazer paz. E a gente falou assim que não está muito longe diante de todas as coisas que a gente já comentou aqui, né? Que é essa movimentação, essa mudança de comportamento do ser humano em si mesmo, né? E é isso aí. Aí agora próxima vez a gente vai falar sobre o segundo selo, que já é o Cavaleiro Vermelho. E esse é o Cavaleiro da Guerra. Aqui acaba 3 anos e meio. A oferta de cereal acaba, o sacrifício acaba, e Jesus abre o segundo selo. Quem vem no segundo selo? O Cavaleiro Vermelho. Aí é a guerra. Amém? Vamos encerrar então? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer? Então eu quero agradecer a todo mundo aí que ficou aqui assistindo a gente. Eu vou pedir para vocês compartilharem aí
esta live com as outras pessoas aí que você acha que pode gostar. E esse trabalho aqui que a gente faz é para obter conhecimento cada vez mais, né, da palavra de Deus. Você vê que a gente é enganado muitas vezes, né? Até essa questão de batalha espiritual, a gente é enganado. É muito difícil você ver uma igreja que está falando sobre batalha espiritual. Não existe mais. Não existe. Hoje as irmãzinhas, vamos dizer assim, das igrejas, que antigamente era um grupo de oração, só são um grupo. É mais um grupo social, não tem mais poder, não tem mais nada. Você entende? Acabou. Hoje eu vejo muito, por exemplo, assim, culto de missões. Culto de missões é uma igreja que não faz missão. Entendeu? Culto do Só círculo, título, né? Culto do círculo de oração. A igreja não tem círculo de oração. A igreja não tem culto de oração e faz um culto do círculo de oração. Não. Porque culto dos milagres. Foi desqualificado. Qual foi o último né? milagre que foi feito na igreja? Não tem. Que é um outro problema também, né? Não. O milagre não está na sua mão. Você não pode fazer um culto de milagre. Como você vai fazer um culto de milagre se o milagre, o pastor falou, milagre não está na tua mão? Não, culto de cura e libertação. Não está na tua mão a cura e a libertação. Como que você vai fazer um culto de cura e libertação? Exatamente. Não. É o que eu sempre falo, né? Tudo que sai, você vê que o diabo ele é bem sutil. É bem sutil. Olha as músicas, eu sempre falo para a Tayane, né, para os meninos, para o Davi, os louvor. Eles são bem sutil. Tem uma música nova aí agora, que inclusive a Tayane, quando pediu para colocar numa pregação dela, esqueci o nome dessa música. É uma música nova aí, tá no hype, vamos dizer assim. Ela só fala do homem. Ela tem uma melodia linda, você vai sentindo assim gostosinho, vai sentindo aquele negocinho, mas ela não está falando nada de Jesus Cristo. Ela não adora Jesus Cristo. Você está entendendo? Ela vai falando um monte de coisa, que ela precisa se melhorar, tal, mas ela não adora. Isso daí não fala sobre Jesus. Então, o que acontece? As músicas chamam atenção porque a pessoa se sente emocionada com aquilo ali. Você entende? E acha que isso é louvor. Não é louvor. Louvor é algo direcionado a Jesus Cristo. O restante não é. Tem que ser cristocêntrico. Entendeu? O alvo da minha adoração. Você entende? Senhor, eu vim aqui para te louvar, para te agradecer, né? Uma coisa, né? Tem pessoas que falam assim, aquelas pessoas religiosas, ela fala assim que tudo que você escutar, que você não pode escutar a música do mundo. O pessoal fala música secundária, né? Mas os louvor que ela escuta... Não tem significado nenhum. Foi esvaziado, né? Não é louvor, né? Não é a mesma coisa. Não é louvor. É diabo, mais uma vez, sutil ali. Engana um monte de gente. O pessoal acha que é louvor. Porque ela se sente bem, porque é mais um negócio motivacional para ela. Ela se sentir bem no momento triste. Tudo bem, você tem direito a isso daí. Mas saiba que isso não é louvor. Não é louvor. Louvor é algo direcionado a Cristo. Cristocêntrico. Tem que ser Cristo. Ou você falando com Cristo. Você quer escutar, tudo bem. Eu escuto porque eu gosto da música. Beleza, sim, tudo bem. Mas você não diga que é um louvor. Não é um louvor e nem pode falar que é um louvor e louvar a Deus diante dessa música. Porque não é um louvor. Entendeu? Você imagine lá os 24 anciões, os 4 seres viventes, falando deles mesmo para Deus. Você está entendendo? Não faz sentido nenhum. Eles estão tirando a coroa deles. O Apocalipse fala, capítulo 4, 5. Eles tiram a coroa deles e entregam para o Cordeiro. É o único digno de ser louvado. Né? Olha, a coroa que eles mesmos ganharam, né? Que eles mesmos ganharam. Que eles mesmos ganharam do próprio Cordeiro, inclusive. Né? Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, maravilhoso, a qual o Senhor nos deu nessa manhã, de falar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Senhor, como é bom falar sobre a Tua Palavra. Deus, nós saímos aqui edificados pela Tua Palavra, pelas Tuas verdades, que nos faz crescermos cada vez mais diante do Senhor, melhorarmos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, estarmos mais perto de Ti, mais perto daquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Ó Senhor, da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz, para que nós possamos retornar à Tua casa mais à noite para Te adorar. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Isso aí.